Thomas, um tenente da polícia, se vê entre um velório e um caso de corrupção, enquanto tenta esconder um crime que pode mudar sua vida para sempre. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Um Dia Difícil de 2022 e vamos para mais um resumo. Na série inicial, somos apresentados a Thomas, um tenente da polícia que atua na divisão de crimes na França. Após levar sua irmã e sobrinha ao hospital, ele dirige em alta velocidade para a delegacia, apreensivo com a chegada iminente de uma equipe de inspeção de assuntos internos, que investigará sua unidade. Durante o trajeto, um colega liga para avisar que os inspetores já estão a caminho. Simultaneamente, sua irmã, Agathe, entra em contato, pedindo que ele retorne ao hospital para o velório da mãe, que está em uma direção oposta. Recentemente, Thomas e Agathe perdem a mãe e estão mantendo o caixão aberto para que ele possa se despedir. Thomas, ao dirigir em alta velocidade, é surpreendido por um cachorro peludo que atravessava a estrada. Ele desvia bruscamente, mas em meio ao pânico, acaba atropelando algo. Parando o carro, desce para verificar e encontra um homem estirado no asfalto, sangrando e aparentemente morto. Enquanto isso, na delegacia, Mark questiona sobre o paradeiro de Thomas, demonstrando preocupação com o atraso dele. Naomi, indiferente, afirma não saber e deixa claro que não tem grandes expectativas sobre sua chegada. A tensão aumenta quando a notícia da chegada da equipe de inspeção de assuntos internos chega aos ouvidos de Mark. Decidido a proteger a reputação de Thomas, ele e Naomi vasculham o armário do colega e, ao encontrar o que acreditam ser dinheiro ilícito, o descartam jogando no vaso sanitário. Na estrada, Thomas, em um estado de pânico, enrola o corpo do homem em uma lona e o coloca no porta-malas do carro, cobrindo sua cabeça com sua jaqueta. Não muito tempo depois, ele é parado por uma blitz policial. Os oficiais pedem que ele mostre sua carteira de motorista e abra o porta-malas. Desconfiados, eles percebem que Thomas não consegue apresentar sua identificação policial, nem a carteira de motorista, que estão guardados na jaqueta dentro do porta-malas. Ele se recusa a abrir o compartimento, o que gera o confronto físico quando os policiais tentam forçar a abertura. A situação é interrompida pelo líder da equipe, que acalma os ânimos. Após verificarem sua identidade, as autoridades finalmente ordenam que Thomas vá embora, sem fazer mais perguntas. Mark envia uma mensagem urgente para Thomas, alertando que a equipe de inspeção já está na delegacia e recomendando que ele vá para lá. Em resposta, Thomas acelera na direção do hospital, decidido a chegar ao velório. Enquanto isso, na delegacia, a líder da equipe de inspeção está repreendendo o supervisor de Thomas. Sua frustração é evidente, pois ela acredita que os oficiais estão envolvidos em corrupção, enquanto o supervisor a considera excessivamente rigorosa e inflexível. Apesar da busca nos armários dos policiais, nada ilegal é encontrado. Decididos a continuar a investigação, eles optam por inspecionar agora os veículos pessoais no estacionamento da delegacia. Mais tarde, Thomas pega sua jaqueta no porta-malas e entra no velório no hospital. Sua filha o cumprimenta, animada com seu novo brinquedo, um soldado de controle remoto. Pouco depois, sua irmã Agathe aparece, repreendendo-o por sua chegada atrasada. Ela entrega a cruz da mãe de Thomas, que será colocada no caixão durante o enterro. Thomas se aproxima do caixão de sua mãe e, após colocar a cruz sobre ela, observa o teto. Ele nota a grade de duto de ventilação e a câmera de vigilância na sala, o que o faz ter uma ideia para esconder o corpo no porta-malas de seu carro. Com cuidado, ele remove a grade de duto fora do prédio e, utilizando uma corda, joga o boneco controlado remotamente para dentro. Em seguida, empurra o corpo pelo duto e recoloca a grade no lugar. Para disfarçar sua ação, Thomas compra alguns balões, que fingem serem para sua filha, e retorna ao caixão. Ele pede permissão para passar 15 minutos sozinho com sua mãe, usando os balões para bloquear a visão da câmera. Ele retira o corpo do duto de ventilação e o coloca ao lado de sua mãe no caixão, selando a tampa novamente. Enquanto faz isso, ouve o telefone tocando dentro do caixão, mas felizmente o som para antes que o funcionário da funerária retorne. Com tudo concluído, Thomas sai discretamente do local. No dia seguinte, Thomas se despede de sua mãe e, com um peso no peito, segue para limpar seu carro. Em um movimento calculado, ele bate intencionalmente em um carro da polícia, criando uma explicação plausível para os danos do veículo e garantindo reparação gratuita na delegacia. Ao se encontrar com Mark, Thomas o agradece por se livrar do dinheiro no seu armário e, com um tom irônico, observa que Mark é tão corrupto quanto ele. Logo depois, eles recebem informações sobre o novo alvo. A Interpol está em busca de Manuel Barcelo, um traficante de substâncias ilícitas condenado. Ao ouvir o nome, Thomas imediatamente reconhece Barcelo como o homem que atropelou na noite anterior e que agora está no caixão com sua mãe. Weber, ansioso por capturar Barcelo,
Barcelo vê a oportunidade de melhorar a reputação na delegacia, especialmente após a recente inspeção da equipe de assuntos internos. Mais tarde, o grupo chega à base de Barcelo. Embora não consigam localizá-lo, encontram evidências de que ele esteve ali recentemente e começam a buscar pistas sobre seu paradeiro. Durante a investigação, Thomas nota o cachorro que quase atropelou anteriormente e decide segui-lo. O cachorro, aparentemente sem dono, o leva até o local do acidente. Logo, um policial local e o restante do grupo de Thomas se juntam a ele para investigar a cena. O policial revela que um denunciante anônimo informou sobre um atropelamento, no qual o motorista teria colocado o corpo no porta-malas e fugido do local. O policial, determinado a encontrar mais informações, planeja revisar as imagens das câmeras de segurança para procurar pistas sobre a identidade do motorista e o que aconteceu com o corpo. Naquela noite, o grupo se reúne para analisar o vídeo do acidente. Mark e os policiais suspeitam que o carro envolvido seja uma BMW cinza, semelhante ao de Thomas, mas devido à má qualidade da imagem, não conseguem identificar a placa. Thomas fica visivelmente nervoso, temendo que a investigação esteja se aproximando dele. No dia seguinte, enquanto pratica tiro no stand, Thomas recebe uma ligação. O homem do outro lado da linha afirma ter visto Manuel Barcelo e pede que Thomas revele onde o traficante está. Thomas, no entanto, se recusa a responder e desliga. Logo depois, o homem liga novamente de um número oculto, mas Thomas opta por não atender. Em seguida, ele liga para Naomi, pedindo que ele peça a Thomas para atender o telefone. Finalmente, Thomas atende e o homem revela saber que ele matou Barcelo. Thomas nega veementemente e exige que parem de ligar, mas o interlocutor o ameaça, dizendo que vai contar à polícia onde ele enterrou Barcelo. Thomas, perturbado pela ameaça, pede um tempo para pensar e desliga o telefone. De repente, um SUV escuro para bruscamente à frente de Thomas e o atropela. O veículo avança lentamente, pressionando-o contra o chão, enquanto ele luta para se desvencilhar. Após uma breve luta, Thomas consegue escapar e o SUV segue seu caminho, desaparecendo rapidamente. Pouco depois, Mark aparece e, com um tom sério, pergunta sobre o enterro da mãe de Thomas no cemitério à beira-mar. Ele revela que os últimos sinais de celular de Barcelo foram rastreados naquela área, mas não consegue determinar a localização exata. Thomas, preocupado, sente que a situação está ficando ainda mais tensa. Nesse momento, o misterioso interlocutor tenta novamente entrar em contato com ele, afirmando ter visto Thomas enterrando Barcelo. Thomas, tentando manter a calma, responde com firmeza que isso é impossível. Thomas, percebendo o ocorrido e preocupado, encerra a ligação. Logo depois, ele faz uma chamada para verificar todos os registros de todas as pessoas presentes na garagem naquela manhã. A resposta é afirmativa e Thomas informa o responsável que irá buscar a lista pessoalmente. Enquanto se prepara para sair, Thomas recebe uma ligação de um número desconhecido. Antes de atender, um homem se aproxima dele e, sem aviso, lhe dá um tapa forte, derrubando-o da cadeira. O homem se identifica como o Capitão Merelli, chefe do grupo de narcóticos, e se desculpa, dizendo que o confundiu com outra pessoa. Merelli, com uma atitude autoritária, insiste que o incidente seja mantido em segredo, deixando claro que bloqueou a investigação da corregedoria, o que agora coloca Thomas em uma posição de dívida com ele. Thomas enfrenta Merelli no banheiro, onde o criminoso exige que ele entregue Barcelo naquela noite. Após uma intensa luta, Merelli sai vitorioso, forçando Thomas a aceitar a missão de trazer Barcelo. Mais tarde, Thomas vai até o túmulo de sua mãe e, antes de abrir o caixão, se desculpa silenciosamente. Ele retira o corpo de Barcelo e começa a revistar seus bolsos. Ao encontrar o celular de Barcelo e virar o corpo, Thomas nota 2 buracos de bala nas costas de Barcelo. Aliviado, ele se dá conta de que não foi ele quem o matou. Thomas segue em direção à base de Barcelo em busca de pistas. Ao chegar, ele encontra um carregador de celular, mas é imediatamente assustado pelo cachorro. Depois de afastar o animal, Thomas encontra um envelope contendo uma foto e um cartão de visita, os quais guarda no bolso. Quando ele está prestes a partir, o celular de Barcelo toca. Thomas, em silêncio, escuta a pessoa do outro lado da linha, que expressa surpresa por não ter recebido uma resposta de Barcelo, acreditando que o havia matado. Ao perceber que não foi Barcelo quem atendeu, o interlocutor desliga rapidamente. Mais tarde, ao ligar para Naomi, Thomas descobre que o número pertence a Michael Berg, um criminoso com antecedentes por fraude e hacking. Thomas consegue convencer Naomi a rastrear ilegalmente o telefone de Berg, informando-lhe sua localização e enviando uma foto do sujeito. Enquanto isso, Mark surge de repente e se oferece para ajudar Naomi a processar algumas multas. No entanto, ele logo percebe uma imagem de uma câmera de trânsito que mostra o carro de Thomas danificado na mesma data em que ocorreu um acidente de atropelamento e fuga. Thomas encontra Berg em uma lavanderia e o ameaça com um secador quente, prometendo torturá-lo. Sob pressão, Berg revela tudo. Merelli está em busca de
de uma chave que abre um cofre onde Barcelo guardava o dinheiro do tráfico de substâncias ilegais. Marelli e Barcelo haviam desviado substâncias confiscadas pela polícia e vendendo-as com grandes lucros para clubes privados. No entanto, Barcelo traiu Merelli ao vender o negócio para os albaneses. A chave do cofre, então, está oculta dentro do corpo de Barcelo. Thomas retorna ao túmulo de sua mãe e, mais uma vez, remove o corpo de Barcelo para recuperar a chave. De repente, Mark surge, iluminando com uma lanterna e o mantendo sob a mira de uma arma. Thomas nega ser o responsável pela morte de Barcelo. Mark, curioso com a foto do carro de Thomas danificado, decide algemá-lo, mas logo o liberta após compreender a situação. E Mark entrega a chave das algemas a Thomas assim que ele compreende totalmente a situação. Nesse momento, Merelli liga e Thomas sai do carro para conversar com ele. Merelli coloca um grande container em cima do carro onde Mark está sentado. Merelli exige que Thomas lhe entregue Barcelo pela manhã, mas Thomas recusa, dizendo que o entregará às autoridades para que tudo seja esclarecido. Merelli então informa a Thomas que está em sua casa com a irmã e a filha dele. Thomas, preocupado com a segurança delas, concorda em levar Barcelo a Marelli. Thomas corre para casa e descobre que todos estão bem. Mais tarde, Marelli envia uma mensagem com as coordenadas GPS do local, onde Thomas deve levar o corpo. Thomas manda Agathe e Luiz em uma viagem de fim de semana fora da cidade, e então reúne munição e as cargas explosivas que havia visto recentemente no arsenal. Thomas para e planta uma carga explosiva no corpo de Barcelo. Merelli pede para Thomas parar o carro a uma certa distância e leva o corpo de Barcelo até ele. Thomas coloca o corpo de Barcelo no porta-malas do carro de Merelli, que então toma a arma de Thomas e o revista em busca de objetos metálicos. Quando Thomas começa a se afastar, ele ativa o cronômetro de 2 minutos para detonar a bomba. Merelli chama Thomas e usa sua arma para atirar nele, mas Thomas havia carregado com balas de festim. Merelli ameaça atirar nele com uma espingarda, mas Thomas garante que já fez os preparativos e, se morrer, já enviou o e-mail para as autoridades denunciando tudo. Merelli decide não atirar em Thomas e Thomas tenta fugir antes que a explosão aconteça. Merelli devolve a arma de Thomas depois de esvaziar as balas de festim e dirige por uma curta distância antes que a carga exploda. Surpreendentemente, Merelli não morre. Thomas corre para carregar sua arma, mas só consegue colocar uma bala antes que o carro de Merelli colida contra o dele. Thomas sai rapidamente do carro e Merelli, em um acesso de raiva, o persegue, levando a uma luta. Eventualmente, Thomas consegue carregar a bala real e dispara na cabeça de Merelli. Ambos caem na água. Mais tarde, vemos Thomas algemado, dizendo a sua filha ao telefone que a ama. A polícia leva Thomas para a delegacia e o interroga. O chefe Weber diz para ele enterrar as informações para evitar um escândalo. Mais tarde, Naomi visita Thomas à beira-mar. Ela lhe informou sobre sua demissão da força policial e expressa sua admiração pela decisão de Thomas de doar sua indenização à esposa de Mark. Naomi encontrou a chave do cofre dentro do carro de Mark e a entregou a Thomas para que o grupo de assuntos internos não a encontrasse. Mais tarde, Thomas chega ao cofre secreto, suspeitando que ele esconda o dinheiro do tráfico. Ele tem a chave para abrir a porta, mas agora precisa do código. Ele deduz corretamente que a imagem que encontrou na base de Barcelo mostra o código. Quando as luzes se acendem dentro do cofre, Thomas fica impressionado com as enormes pilhas de dinheiro. A moral da história nos ensina que às vezes a vida te atropela, literalmente, e o único jeito de sair da situação é dar a volta por cima com a cabeça fria. Afinal, se você está correndo de um problema, pode ser que o outro te alcance ou te atropele no caminho. No final, o segredo é saber onde esconder o corpo de problemas. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.